Meus irmãos, graça e paz a todos, que nesse dia do Senhor, que cada um de vocês estejam se alimentando da palavra, buscando adorar o nosso Deus e se preparar para o culto ao Senhor. Mesmo em nossos lares, nós podemos e devemos fazer um culto agradável a Deus e com nossas famílias estarmos aos pés de Cristo, aos pés da palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: o que há de bom em mim? O que há de bom no homem? O que há de bom no crente? A palavra de Deus, ela nos ensina em Lucas capítulo 6, versículos 43 ao 45, que o autor de Lucas, ele escreve: árvores e seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus amados, o que há de bom no homem? O que há de bom em mim? Para responder a essa pergunta, é preciso discorrermos sobre a natureza do homem. É preciso entender a seguinte indagação: o homem é bom ou o homem é mau? Há muitos que afirmam que o homem não é mau, que o homem ele é produto da sociedade, que o homem ele é produto do meio, que muitos não conseguem, não se dão bem na vida e não acertam porque teve dificuldades na formação, não teve chances na vida, e por isso muitos afirmam que o homem ele é produto do meio. Mas a Bíblia ela diz totalmente o contrário. Nós não somos produto do meio. Nós cedemos ao meio. A Bíblia diz que o homem, Deus fez o homem pecou, e por causa do pecado do homem, todos nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos distante de Deus. Aos reformadores, os teólogos da Reforma Protestante do século XVI, eles afirmaram que o homem ele nasce totalmente manchado pelo pecado. Há uma doutrina conhecida como a total depravação da humanidade. Isso significa que o pecado atingiu todo o nosso ser, toda a nossa vida. A Bíblia afirma que os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que são guiados pelo próprio Deus, que foram transformados por Jesus Cristo, esses são pessoas diferentes, são pessoas que nasceram em pecado, mas são pessoas que foram transformadas por Cristo, que Cristo mudou a sua vida, que Cristo mudou o seu viver. E todos aqueles que, de fato, foram transformados e são transformados por Jesus, que creram e se renderam a Cristo, esses dão fruto.
Veja, João capítulo 15, versículo 5, o apóstolo João, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então perceba que os que são nascidos de novo, aqueles que creram verdadeiramente em Jesus, que são nova criatura, produzem frutos. Em Atos, aliás, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele vai afirmar que temos um tesouro. Nós temos um tesouro em nossas vidas. 2 Coríntios 4, 7, Paulo diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Então, dentro de nós há um tesouro, e esse tesouro é a nova vida em Jesus. Esse tesouro é a nova vida em Cristo, é o chamado de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos transformou e que guia a nossa vida, o nosso passo. Meus amados, Lucas capítulo 6, em Lucas capítulo 6, nós temos a escolha dos 12 apóstolos. Nós temos a escolha dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ao escolher os 12 apóstolos, passou a instruí-los e esteve com eles durante 3 anos e 6 meses, ensinando, pregando e encorajando. Perceba que nos versos 43 a 45, o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos sobre o resultado da nova vida em Cristo. O resultado na vida daqueles que servem a Jesus. E o resultado, ele deixa bem claro, que é frutificar, que é dar bons frutos, que é de produzir um fruto que agrade o Senhor. João Batista disse lá em Mateus capítulo 3, ele disse aos judeus: produzi, pois, frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Meus amados, no versículo 43, o Senhor diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Perceba, amados, que árvores boas produzem bons frutos. Muitos de nós temos árvores em nosso quintal, nós sabemos distinguir a árvore boa e daquela árvore má, daquela árvore que está doente, daquela árvore que não produz nada. Nós sabemos distinguir. Então, a árvore boa produz bons frutos. Perceba que só podemos frutificar se Cristo ele nos converter. Não há como dar frutos a Deus sem conversão. Por outro lado, uma verdadeira conversão leva a crente a frutificar, a produzir fruto, a andar segundo a vontade de Deus. Perceba, meus amados, que a árvore boa produz bons frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, disse Jesus. Nós sabemos disso. Toda árvore boa produz bons frutos. Meus amados, no versículo 44, perceba que a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Uma outra verdade é vista no versículo 44. Perceba, porquanto
Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimas uvas. Perceba que a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Todos nós, ao ver uma fruta num supermercado, nós sabemos de qual árvore é. Perceba também que quando compramos as frutas no mercado, nunca a gente vê a árvore no mercado. A gente só vê a fruta. Mas sabemos, sim, de que árvore é aquela fruta. Que grande verdade, meus amados, o Senhor Ele quer nos ensinar aqui. Simplesmente que homens de Deus marcaram a história e os seus frutos ainda influenciam, ainda estão em evidência, ainda impactam a sociedade. Na história do povo de Deus, nós temos o relato de grandes homens e mulheres que serviram ao Senhor, que andaram no caminho do Senhor, que foram bênçãos para o reino de Deus. Eles morreram há milhares de anos, há séculos, há muito tempo. Mas a influência desses homens ainda estão impactando. Quando você olha para Moisés, você vai ver que a lei de Moisés foi fundamental para a formação do Ocidente. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo ele mudou o mundo. Atos, capítulo 17, versículo 6, a palavra de Deus nos apresenta um relato daqueles que estavam indignados com Paulo ali na sua cidade, naquela cidade, e eles disseram em relação a Paulo, estes homens que transformaram o mundo. Então perceba, amados, que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, percebemos na vida de homens de Deus que marcaram a história, percebemos que os frutos que eles produziram ainda estão impactando a cada um de nós. Vemos na teologia paulina a doutrina da eleição, da soberania de Deus. Vemos na doutrina paulina que Deus ele transformou o homem mediante a fé. Lutero, ao meditar em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz que o justo viveria pela fé. Então, perceba, amados, que mesmo Paulo, já tendo morrido há séculos, cerca de 1500 anos depois de Lutero, antes de Lutero, perdão, e mesmo assim as suas palavras impactaram aquele homem. Meus irmãos, a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Deus nos chamou para frutificar, dar frutos a Deus. E esses frutos, eles têm como objetivo influenciar, abençoar e assim ser meio de transformação espiritual, social. Percebam isso. Como somos conhecidos? Quais os frutos que nós temos dado a Deus? Meus amados, o versículo 45 diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro
tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Note que no versículo 45, o Senhor Jesus, ele vai afirmar que, de fato, não há um que é bom. Só houve um homem na história bom, perfeito. Esse alguém foi Jesus. Nunca pecou. É o Senhor do universo. Ele disse aos seus críticos: não há um bom sequer. Disse Jesus. Mas por quê? Paulo vai dizer, Romanos 3:23, porque todos pecaram. Porque todos foram destituídos da presença de Deus. Note, boas obras têm a ver com obediência à palavra de Deus. Obediência às Escrituras. E a obediência à Escritura parte de alguém que foi convertido, que tem um coração transformado, que pertence a Cristo Jesus, que pertence ao Senhor. Quem se rendeu a Cristo reconhece que suas decisões devem agradar a Deus. Irmãos, note isso aí. Quem se rendeu a Cristo, quem reconhece que suas decisões devem agradar a Deus, procura evidenciar a sua conversão por meio de uma vida de obediência. Mas quem é o homem? Quem é esse homem bom do versículo 45? Que diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Quem é esse homem bom? Paulo vai dizer lá e vai nos dar uma pista. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte, Efésios 5, 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é esse homem bom do versículo 45? O homem que é cheio do Espírito Santo. Quando se anda no Espírito, a nova vida em Cristo é evidenciada em você. Você passa a viver para Deus. Tudo em você é mudado. Passamos a agradar o Senhor. Passamos a viver segundo a vontade de Deus. Então, o homem bom é aquele que é cativo à palavra de Deus, que não vive segundo a carne. Quando em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo exorta a igreja de Éfeso, quando ele exortou a igreja de Éfeso a não se embriagar com vinho, a não viver em contendas, a não procurar viver em dissoluções, mas sim encher do Espírito Santo. Note que a palavra de Deus, ela nos ensina que aqueles que são de Cristo não procuram viver na carne. Meus amados, por que a boca fala do coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Para encerrar o texto, ele conclui dizendo: porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós falamos aquilo que na qual temos em nosso coração. Se você está com a sua vida alimentada com a palavra da verdade, se você se enche do Espírito Santo, da vontade de Deus, a sua vida, o seu desejo, ele é para Deus. Mas, se não, infelizmente, passamos a viver na carne. Meus amados, quando o texto diz: porque a boca fala do que está cheio o coração, note que nós falamos muitas coisas. Nós proferimos muitas coisas.
Note que proferimos piadas inocentes, aquelas que não têm o propósito de agredir ou de prejudicar. Cometemos discussões familiares e entre amigos, no trabalho, entre colegas e etc., que não há intenção nenhuma de prejudicar, é apenas discussão no momento, mas há piadas maldosas, ironias, críticas destrutivas que muitos proferem, que isso é fruto de um coração que não está em harmonia com a vontade de Deus. Aqueles que estão em harmonia com a vontade de Deus, aqueles que andam no Espírito, estão vivendo uma vida de temor a Deus, jamais vai proferir uma palavra destrutiva, porque ele entende que a palavra de Deus nos diz: abençoai e nunca amaldiçoei. Alguém que é guiado pelo Espírito não vai viver ironizando, levando as pessoas na ironia. Aqueles que são guiados pelo Espírito não proferem piadas maldosas que desvalorizam o ser humano. Meus amados, não há um homem bom, sequer nós sabemos. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, ele veio sobre nós, nos transformou e nos chamou para andarmos em espírito segundo a vontade de Deus. O homem bom, o que há de bom em mim é a nova vida em Cristo. É o novo viver em Cristo. É as boas novas do Evangelho que está em mim. Porque eu sou cristão. Muitos vão responder: porque eu frequento a igreja, porque eu tenho uma vida em casa, porque minha família é da igreja, porque eu gosto de ter amizade com os irmãos, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, né? Mas quero dizer a vocês que isso não é suficiente. O homem bom é aquele na qual Cristo o transformou. Que eu sou cristão porque eu creio nas promessas de Jesus. Porque eu ando segundo a palavra de Deus. Que contradição, irmãos! Como pode a pessoa crer nas promessas eternas piamente e não se submeter à vontade de Deus? E não querer compromisso com Deus? Despertemos. O Senhor nos chama para o compromisso. O Senhor nos chama para viver uma nova vida em Cristo. O Senhor nos chama para andar segundo a vontade de Deus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Meus irmãos, o que há de bom em nós é a nova vida em Cristo. É o viver para Cristo. É viver segundo a vontade de Deus. É viver na certeza que o sangue de Cristo nos purificou de todo o nosso pecado. O que há de bom em mim? O que há de bom em você, meu irmão? Medite nisso e viva para a glória de Deus. Porque a nova vida em Cristo é um presente de Deus em nós. É o tesouro que é a nova vida em Cristo, em vasos de barro. Hoje nós somos vasos de barro, mas Jesus, ele prometeu que seremos vasos de honra na eternidade, onde não mais pecaremos, onde não mais teremos sofrimento, passaremos por sofrimento, mas eternamente
estaremos em novo céu e nova terra, glorificando ao nosso Deus. Que você venha desfrutar e venha entender que Deus nos chamou para ser esse homem bom que tem um coração para Deus. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus de toda graça, santo é o teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Ele desperte em nós o conhecimento e o entendimento de que o Senhor nos chamou para a nova vida em Cristo, para vivermos dentro da palavra do Senhor e assim entendermos que a nova vida em Cristo é a bondade de Deus para nós. Ó Deus, muito obrigado por saber que o seu Filho Jesus Cristo nos deu a vida eterna em Cristo Jesus no Calvário. Que no Calvário o teu Filho morreu por nós e nos deu uma esperança eterna. Abençoe, ó Deus, cada lar, abençoe cada família, abençoe o teu povo, para que assim estejamos firmados e alicerçados em Ti, para que nesse período de pandemia, nesse período de incertezas, quando ninguém tem a certeza de nada, somente o Senhor é a nossa segurança, e nos dai, Senhor, tranquilidade, descanso, e que o nosso descansar em Ti seja entregar a Ti o nosso viver de forma plena. Abençoe, ó Deus, Teu povo, para que o Teu povo venha procurar viver esse homem dentro da Tua palavra, dentro do Teu querer. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Um bom culto doméstico para todos.